Olá, turma de projeto eletromecânico. Nesta aula nós vamos conversar sobre as bombas hidráulicas. Vamos lá. Antes de falarmos especificamente das bombas hidráulicas, vamos começar com uma classificação do que é uma máquina hidráulica. E as máquinas hidráulicas elas são aplicadas em vários contextos, em várias indústrias da eletromecânica. Aqui eu trouxe alguns exemplos das indústrias de geração de energia. Então, numa usina hidrelétrica, essa daqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, nós sabemos que ela funciona devido a uma turbina hidráulica, com equipamento que gera energia elétrica. Aqui tem uma usina térmica que pode ser de qualquer aplicação, pode ser de petróleo, pode ser de processamento de alimentos, mas essas torres aqui, elas servem para resfriar água, transformar o vapor da água em líquido, que se chamam torres de arrefecimento. Mas definindo desse modo, a gente já percebeu que tem a passagem de água líquida por essas torres. Esse daqui é um trocador de calor. O trocador de calor serve parecido com esse, mas ele não perde o vapor. Entra vapor e ele se transforma em líquido, certo? E aqui é uma fazenda de turbinas eólicas, que é para geração de energia elétrica, e elas funcionam através da passagem do vento. Então, com as definições que eu mostrei aqui nessas figurinhas, uma coisa que todas essas máquinas têm em comum é que elas funcionam com a passagem de um fluido. Um fluido é uma coisa que é líquida ou gasosa. Por exemplo, o ar é gasoso, mas a água é líquida, mas todas elas funcionam com a passagem de um fluido. Outros exemplos estão nos transportes. Se a gente for pensar em cada uma dessas figurinhas que está mostrando um meio de transporte, todas elas têm algum equipamento que funciona com a passagem do fluido, certo? Vamos começar pelo avião. A gente sabe que a turbina ela é através da passagem do ar para dentro da turbina, que queima o combustível lá dentro, que faz o avião voar, certo? Então tem que ter a passagem do ar através da turbina. O navio e o submarino, aqui não dá para ver as hélices do navio, mas aqui dá para ver as hélices do submarino. As hélices são turbinas que quando elas se movimentam, elas empurram a água, no caso a água do mar, para eles se movimentarem. Então eles funcionam através da passagem de fluidos, certo? E no foguete, no carro, aqui no tanque, o próprio combustível, ele é um fluido, certo? E tem, além do combustível que faz o motor ser acionado, tem outros componentes, como sistemas de resfriamento, sistema de ar-condicionado, todos eles funcionam com passagens de fluido. Então, que pode ser tanto líquido quanto gás, certo? Então, no transporte também tem máquinas que funcionam com líquidos e gases. Todas essas máquinas que funcionam com líquidos ou gases, nós chamamos de máquinas hidráulicas. E aqui vem a definição de máquina hidráulica. As máquinas hidráulicas, essa é uma definição formal, são máquinas que transformam a energia contida em um fluido, certo? E sempre quando eu falar fluido, pode ser líquido ou gás. Transformar a energia é porque você tem que fazer alguma troca de energia entre o fluido e a máquina para que a máquina se movimente, certo? E como a gente está falando de energia, eu vou colocar aqui alguns tipos de energias que são estudados na física, vocês já devem ter tido contato, certo? A primeira delas é a energia cinética. Energia cinética, a palavra cinética ela tem a ver com velocidade. Energia cinética é a energia que um corpo tem quando ela tem velocidade, certo? Quando o carro está andando, ele tem energia cinética, certo? Mas é qualquer tipo de velocidade. Quando uma máquina está se funcionando, as partes móveis dela possuem energia cinética. A energia de pressão é energia devido à pressão, que pode ser de um gás ou de um líquido. Por exemplo, quando vai encher o pneu da bicicleta lá, o pneu do carro, quando você coloca ar lá dentro, você começa a pressurizar lá dentro. Essa pressurização é uma energia de pressão acumulada dentro do pneu. Energia mecânica
tá relacionada, ela entra energia cinética e pressão dentro, energia mecânica são todas as energias relacionadas com o movimento. Se o corpo se movimentou, ele tem energia mecânica. Energia térmica é energia relacionada com temperatura, certo? Um corpo quente tem uma energia térmica maior do que um corpo mais frio. A água vapor, que já evaporou, tem uma energia térmica maior que a água líquida, que tem energia térmica maior que o gelo, certo? A energia potencial gravitacional é aquele tipo de energia relacionada com a distância que a gente tem da Terra. Quanto mais distante do chão da Terra, maior a nossa energia potencial gravitacional. Tanto que se você pular de um prédio lá, essa energia que vai você cair, certo? A elétrica e a magnética, esse tipo de energia tem a ver com eletricidade, que lá os motores elétricos, eles têm um indutor magnético. Energia eólica, ela está relacionada com a velocidade dos ventos. E a energia nuclear, ela está relacionada com reações nucleares. Reações nucleares são relações que acontecem dentro do átomo. Ela pode ser usada para produzir energia, tem a energia elétrica, né? Tem as plantas de potência de energia nuclear para produzir eletricidade, ou pode ser usada para produzir bomba também, que a gente sabe, certo? Mas são várias formas de energia e eu coloquei 3 pontinhos porque existem mais. Vou pensar no exemplo, por exemplo, da energia química, que eu não coloquei aqui. Está relacionado a reações químicas. Quando você mistura compostos diferentes, tem uma reação química, tem uma energia relacionada ali, certo? Mas, como a gente está trabalhando com fluidos nas máquinas hidráulicas, tem energias que são específicas de fluidos, certo? Então, um fluido, que pode ser um gás ou um líquido, eles têm principalmente esses tipos de energia. Eles têm energia cinética, que o fluido pode ter velocidade. O ar passando pela turbina do avião lá tem velocidade, tem energia cinética. Ele pode ter energia de pressão, por exemplo, quando eu falei para vocês que enche de ar um pneu do carro, da bicicleta, ele vai ter pressão. Potencial gravitacional, pensa líquido, pensa lá na usina hidrelétrica. Tem a barragem que é bem alta, fica a água lá em cima, e é a energia potencial gravitacional da água que desce e aciona a turbina, certo? Energia térmica vem com temperatura, energia eólica ela é específica de velocidade do ar, certo? Essas energias elas são específicas de fluidos. E quando um fluido, um líquido ou gás está passando por uma máquina, ele pode trocar esse tipo de energia. Por exemplo, quando você está enchendo o pneu do carro, você está transformando a energia cinética do fluido em energia de pressão. Por quê? Porque quando você põe o bico ali, o ar está com velocidade. E essa velocidade é energia cinética. E quando ele entra lá dentro, ele se acumula tanto que ela se torna energia de pressão. Então, todos esses tipos de energia, o fluido pode se trocar uma em outra. Certo? O conjunto de todas essas energias específicas de fluido, nós vamos chamar de energia hidráulica. Então, sempre quando eu falar a palavra energia hidráulica, pode ser qualquer uma dessas energias de fluido. Pode ser cinética, velocidade, pressão, térmica, etc. Certo? E uma máquina que trabalha com energia hidráulica é uma máquina hidráulica. Certo? Então, todos aqueles exemplos lá que eu falei para vocês são máquinas que trabalham com fluidos que possuem este tipo de energia. Beleza? Vamos passar para frente. Nesta aula, nós vamos estudar alguns tipos de máquinas hidráulicas e nós temos que classificá-las para entender os tipos delas, certo? Então, a primeira classificação de máquinas hidráulicas que nós vamos fazer é entre uma máquina ser uma geradora ou motora. Entre essa máquina hidráulica ser um gerador ou ela ser um motor, certo? E como que funciona? O tipo da máquina ser motora ou geradora é como que ela converte a energia. Por isso foi importante a gente conversar sobre energia. Uma máquina hidráulica geradora é uma máquina que ela converte energia mecânica em energia hidráulica. Vamos pensar como faz isso.
Os exemplos são bombas, compressores e ventiladores. Eu vou dar como exemplo o ventilador, que é um equipamento que todo mundo está mais acostumado, que a gente tem em casa. Até lá na sala de aula tem um ventilador lá em cima, certo? Ventilador de ar. Pense no ventilador. Como que ele funciona? Primeiro você liga ele na tomada. Quando você liga na tomada, o gerador, o motorzinho elétrico dele, que não é a parte elétrica que a gente está estudando, a gente vai estar estudando a parte do ventilador, ele liga o ventilador e ele faz o eixo do ventilador, que é o que está conectado às pás, girar, certo? O que está relacionado a movimento é energia mecânica. Então, as pás do ventilador girando é energia mecânica, certo? Agora, quando as pás estão girando, que elas estão se movimentando com energia mecânica, o que elas fazem? Elas empurram o ar através delas. E esse ar empurrado através delas está fazendo o ar ganhar energia cinética, velocidade. Então você está transformando a energia mecânica nas pás em velocidade do ar, que é energia cinética no ar. Um ventilador, então, ele é denominado um gerador. Um gerador é toda máquina que transforma mecânica, que é movimento, em hidráulica, que é energia do fluido, certo? Tá. Além das máquinas hidráulicas geradoras, nós temos também as máquinas hidráulicas motoras. E elas são ao contrário das geradoras no que diz respeito à troca de energia. As motoras, elas transformam energia hidráulica em energia mecânica. E o exemplo das motoras são as turbinas. Vamos pensar na turbina da usina hidrelétrica, aquela que gera energia, certo? Na verdade, a usina hidrelétrica, quem gera energia é um gerador elétrico. A turbina, eu vou mostrar depois na aula de turbina para vocês, ela possui pás, certo? E ela fica embaixo da coluna de água da barragem lá. Daí a barragem, o que a barragem faz? Ela tem um fluido, que é a água, que tem energia hidráulica. Qual energia que é essa? É a energia da altura, que dá pressão para o fluido lá embaixo, e velocidade do fluido quando ele está escoando, certo? Então o fluido na barragem tem energia hidráulica. Quando ele passa pelas partes da turbina, depois vou mostrar, essa velocidade do fluido, que o fluido está vindo com velocidade e pressão, vai girar as pás da turbina, ele força as pás da turbina a girar. Quando ele faz a pá da turbina girar, o que está criando na turbina é energia mecânica. Então a turbina gira. Essa é a parte da turbina. Daí é o giro da turbina que faz acionar um gerador elétrico para criar eletricidade. Daí é a outra parte, certo? Então a turbina, ela é um motor, porque a gente está transformando energia hidráulica, que é da velocidade da água na barragem, em mecânica, que é o giro da turbina, certo? Aqui só para vocês, a gente está focando na parte de hidráulica, mas se a gente for falar de máquinas térmicas, que são, por exemplo, o motor do carro, fica às vezes até mais fácil de entender. O que a máquina térmica faz? O motor do carro, o que a gente chama de motor? Porque ele pega energia, mas ele pega energia química, que é da queima do combustível, e transforma em energia mecânica com o movimento do carro. Na verdade, os motores eles transformam qualquer tipo de energia em mecânica. Então, o motor térmico, que é o motor do carro, transforma energia térmica, que é a energia química do combustível, em mecânica. Por isso que ele é um motor. Certo? Vamos passar. Mas nesta aula, de todas essas máquinas que eu falei para vocês, que é a definição de todas as máquinas hidráulicas, nós vamos focar nas bombas, certo? Nas bombas hidráulicas. O que são bombas hidráulicas? São máquinas que trabalham com fluido na fase líquida. Então as bombas vão trabalhar com água líquida, certo? E o que ela faz? A bomba, vamos dizer que é quase como se fosse um ventilador. Só que o ventilador serve para criar velocidade no ar. A bomba serve para criar velocidade na água líquida. Ela serve para elevar líquido. Você tem um reservatório de água no chão e você quer mandar água lá para o terceiro andar de um prédio numa caixa d'água. Tem que ser instalada uma bomba para a bomba mandar essa água, certo? A bomba, existem vários tipos de bombas, certo? E esses tipos estão relacionados na aplicação da bomba. Então tem esses gráficos aqui chamados campos de aplicação e que nós temos vários tipos de bomba. Ó. Bombas alternativas, bombas rotativas, bombas centrífugas, bombas de fluxo misto
e bombas axiais. A aplicação delas está relacionada com a energia, a altura que ela quer elevar, certo? Ó, esse H é a altura que a bomba quer elevar. E esse Q está relacionado com a vazão. A gente já estudou vazão lá no comecinho da nossa disciplina, que tinha a equação de Bernoulli, que tinha a vazão volumétrica, que tinha a vazão mássica, certo? Esse daqui é a vazão volumétrica, porque o resultado dela está em metro cúbico por hora, certo? Mas agora, quando a gente está estudando bomba, a gente vai chamar a vazão da letra Q, beleza? Então, quando você tem vazões diferentes e alturas que você quer elevar diferentes, a gente escolhe bombas diferentes, certo? E aqui eu vou começar a classificar as bombas hidráulicas. A gente fez a classificação das máquinas hidráulicas, que elas podem ser motor ou gerador. E aqui a gente vai começar a classificar as bombas hidráulicas. As bombas hidráulicas existem dois tipos, que são as de deslocamento positivo e as bombas de fluxo. Então, dois tipos de bombas. Bombas de deslocamento positivos e bombas de fluxo. Qual que é a diferença entre os dois? Eu vou explicar aqui neste slide. Tem o texto para vocês lerem bem certinho a definição entre eles. Mas vendo o desenho das bombas vai ficar mais fácil de entender. Mas assim, resumindo, a bomba de deslocamento positivo, quando a água passa por dentro dela, ela passa intermitente. Intermitente é que passa volumes fixos. Entra um pouquinho de água, ele fica preso dentro da máquina e a máquina bombeia para fora e sai só esse pouquinho. Daí depois entra um pouquinho de novo, esse pouco fica preso, ela bombeia a água e vai. E é assim que ela vai bombeando. Ela vai bombeando volumes fixos. É como se você fosse pegar a água de um balde para o outro e fizesse isso com um copo. Você enche o copo e joga no outro. Daí enche o copo num balde e joga no outro. Tá vendo que você não está despejando a água de um balde no outro. Você está pegando ela aos pouquinhos. Esse pouquinho se chama fluxo intermitente. E as bombas de deslocamento positivo, elas trabalham assim, como se elas estivessem bombeando de pouquinho em pouquinho. Mas eu vou mostrar umas figuras agora, depois desse slide, vai ficar mais claro, certo? Daí tem as bombas de fluxo. As bombas de fluxo, elas fazem o fluido, a água, passar continuamente através dela. É como se, no meu exemplo do balde, jogando água do balde do outro. Você pegar o balde e despejar a água de um no outro. Quando você despeja, a água é contínua, não é aos pouquinhos, certo? Mas vamos ver como funciona. Primeiro, eu vou falar das bombas de deslocamento positivo aqui. Estão vendo? Bombas de deslocamento positivo. Os principais são essas daqui, ó, alternativas e rotativas, e tem estes tipos de bombas. De êmbolo, de diafragma, engrenagens, parafuso, lóbulos e palhetas. As diferenças entre elas é como que ela é construída. Eu vou mostrar agora os tipos de bombas, certo? Presta atenção que a gente começou com as bombas de deslocamento positivo, que é aquelas que bombeiam aos pouquinhos. Tá, o primeiro tipo de bomba que eu vou mostrar para vocês é a bomba do tipo de pistão, certo? Bombas de pistão. Essa aqui é uma bomba bem grande e, na verdade, ela está com um videozinho. Eu não vou mostrar ela inteira. Tá, aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, tem lá, é um motor que faz... Primeira coisa, é um motor que faz... O motor é acionado por essa parte aqui que está girando, certo? Então a bomba tem instalado o motor. Este gira a energia mecânica que está fazendo este pistão, por isso que é uma bomba de pistão, ir e vir. Então, ó, o pistão está indo e vindo. Eu quero que vocês prestem atenção nessas válvulas aqui, ó. Tá vendo que uma válvula abre e a outra fecha. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Quando o pistão vai para a esquerda, esta abre e a de cima fecha. Quando o pistão vai para a direita, a de baixo fecha e a de cima abre. Presta atenção, ó. Esquerda abre, agora essa abre. Esquerda, essa abre, direita, esta abre. E olha como que é feito o fluxo.
Quando ele está indo para a esquerda, essa daqui abre e ele puxa a água, certo? Agora, quando ele vai fechar, quando ele começa a andar, as duas estão fechadas. Quando as duas estão fechadas, essa é uma quantidade de água fixa que fica presa dentro da máquina. Então é como se fosse o teu copo que você pegou um pouquinho de água. Tá vendo que é uma quantidade de água fixa, ficou presa dentro da máquina. E quando ele empurra para a direita, a válvula de cima abre e ele bombeia a água para cima, certo? O negócio é que ele funciona tão rápido. Olha o motor aqui, ó. O motor está funcionando, está ligando os pistões. Ele funciona tão rápido que se você vê o fluxo de água no cano depois, você não vai ver pouquinho. Você vai ver água escoando rápido. Só que você viu que ele bombeia quantidades fixas de água, certo? Essa aqui é uma bomba de engrenagens. A bomba de engrenagens, eu vou pular a parte inicial também. Só aqui que eu vou. Tá, aqui. Ela funciona desse modo, ó. Deixa eu tirar o som. O fluido entra da esquerda para a direita aqui e as engrenagens elas giram, certo? O fluido entra da esquerda para a direita. Ó. E cada espacinho entre um dente de engrenagem ao outro é um... Eu vou botar lá. É um espacinho que entra uma quantidade fixa de água. Essas bolinhas é como se fosse o meu copinho de água, certo? Uma quantidade fixa de água. Então, a água vem da esquerda para a direita, entra um pouquinho entre o dente e quando ela está girando, ele vai levando essas quantidades fixas de água para o outro lado. Na soma, ela bombeia aqui na descarga a água, certo? Assim funciona uma bomba de engrenagens. São duas engrenagens que rotacionam uma em relação à outra, bombeando a água. Essa aqui é uma bomba de parafuso. Ela é parecida com a engrenagem, mas ao invés de ser duas engrenagens, são dois parafusos helicoidais que giram um em relação ao outro. Parafuso helicoidal são esses parafusos assim, ó, certo? Eu vou lá, esse aqui eu vou dar play. Deixa eu tirar o som. Ó, esse aqui é uma bomba de parafuso. Ó, os parafusos giram. É como se o espaço entre cada parafuso entrasse água. E ela não é contínua porque é sempre o espacinho de cada parafuso que está fazendo ela subir, certo? E aí agora a água está subindo. Os parafusos que estão empurrando a água, certo? Também de deslocamento positivo, gente. Agora eu quero que fique mais claro que as bombas de deslocamento positivo é sempre esse fluxo intermitente. Elas vão empurrando a água aos poucos. A próxima é a bomba de lóbulos, que também é de deslocamento positivo. A bomba de lóbulos ela é muito comum para fazer bombeamento de fluidos, água, com partículas sólidas. Então pode ser lama, pode ser esgoto, pode ser lama de construção, certo? Coisas que têm partículas sólidas, que têm sujeira. Por isso que até aqui a figura está mostrando ela desse jeito. São dois lóbulos que têm três dentes assim, certo? Eu vou dar play, vocês vão ver como funciona. Olha lá, quando os lóbulos giram, mas presta atenção, é uma quantidade fixa de fluido que entra de um lado e sai do outro. Ó, entra uma quantidade fixa de fluido aqui no lóbulo e sai do outro. Claro que no final, ó, aqui fica bem claro, parece que ele está indo só contínuo, né? Mas dentro da máquina fica sempre preso, ó, entre o lóbulo, aqui, ó, fica preso uma quantidade fixa de fluido. Beleza? Então tá. Acabando as máquinas de deslocamento positivo, mostrei exemplo de algumas. Espero que tenha entendido. Agora nós vamos para as máquinas de fluxo. As máquinas de fluxo são aquelas máquinas que o fluido passa continuamente dentro dela. Ele nunca fica aprisionado,
fazendo um fluxo intermitente igual às máquinas de deslocamento positivo, certo? E aqui fala, ó, o fluido escoa continuamente através dos componentes dentro da máquina. E tem vários tipos de máquinas de fluxo, certo? As turbinas hidráulicas são todas máquinas de fluxo. E tem alguns tipos. Esses tipos nós vamos aprender na aula de turbinas, certo? Tem bomba de fluxo também. A gente viu as bombas de deslocamento positivo, mas tem bombas de fluxos. Os ventiladores são de fluxos. Esse é fácil a gente pensar. O ventilador lá da sala de aula, ou vocês têm em casa. Quando o ventilador está funcionando, o ar passa direto. Ele não pega uma quantidade de ar, manda para frente e depois solta essa quantidade específica. Ele é de fluxo porque o ar passa direto, certo? Tem os turbocompressores e as turbinas a vapor. Nós, na nossa disciplina, gente, nós vamos aprender sobre esses dois aqui, ó, que é uma disciplina de projeto hidráulico, certo? Então nós vamos aprender sobre as turbinas hidráulicas e sobre as bombas hidráulicas, beleza? A gente vai dar um foco maior nas bombas de fluxo, na nossa disciplina, que são as mais utilizadas, certo? Então a gente vai aprender algumas coisas mais, alguns detalhes a mais das máquinas de fluxo. Aqui nesse slide fala os elementos construtivos, que são as principais partes de uma máquina de fluxo, certo? As principais partes, quando ela é montada. Se não ficar claro aqui, eu vou mostrando depois as fotos das máquinas verdadeiras e vocês vão vendo as partes. Então assim, a primeira parte é o rotor. Tem duas partes principais, que é o rotor e o sistema diretor. O rotor são as pás, por exemplo, da bomba hidráulica. Dentro da bomba tem as pás e quando ela gira, que ela faz a água ser bombeada. As pás é chamada de rotor, certo? Rotor é específico para bombas de fluxo. Por exemplo, a engrenagem, os parafusos, os lobos da máquina de deslocamento positivo, a gente não chama de rotor. Rotor são as pás das bombas de fluxo, certo? Aqui tem um tipo de pás. Então, essa pá gira e a água passa através dela para ser bombeada. Isto é o rotor. É exatamente esse elemento construtivo das pás. O sistema diretor é praticamente a carcaça que engloba as pás dentro, certo? Então, uma bomba, não fica só as pás. Você tem uma carcaça que a água passa por dentro dessa carcaça, ele atinge as pás e é bombeada. Essa carcaça é chamada de sistema diretor. Mas por que ele é sistema diretor? Diretor é porque ele direciona a água. Quando as pás giram, se não tiver sistema diretor, a água vai se espalhar para tudo que é canto. Pensa aqui, ó. Isso aqui girando, esse rotor aqui girando a alta velocidade, e você sem carcaça, e você joga água dentro dele. Quando você jogar água dentro dele, ele vai fazer a água voar para tudo que é lado. Certo? Vai espirrar água para tudo que é lado. Daí você colocando uma carcaça em volta com um formato específico, ele direciona a água. Olha aqui, ó. O sistema diretor de uma bomba, essa aqui é uma bomba centrífuga, a gente já vai ver como que ela é essa carcaça em volta aqui, ó, certo? E esse círculozinho que eu estou mostrando aqui é um desenho do rotor. Então, quando o rotor gira, ele vai pegando a água e vai direcionando, de acordo com suas flechinhas, para ela ser bombeada. Por isso que é um sistema diretor. Quando ele tem esse formatinho aqui, ó, ele é chamado também de voluta. O sistema diretor é chamado de voluta quando ele tem esse formato redondo em volta do rotor, certo? E tem duas classificações que nós vamos fazer para as bombas. A primeira é aquela história do gerador e motor. Mas bomba, a gente sabe que é um gerador, porque eu já falei para vocês como que funciona uma bomba. Tem as pás, vou voltar no slide anterior. Tem as pás que você gira. Então, girando as pás é energia mecânica. As pás, quando gira, elas pegam o fluido e aceleram o fluido. Fazem velocidade no fluido para ir para cima. Velocidade no fluido é energia hidráulica. Então, as bombas, elas transformam a energia mecânica, que é da rotação do rotor, para a energia hidráulica, que é do estado do fluido. Então, as bombas são geradores, certo? Aqui tem um desenho técnico de uma seção de uma bomba, certo? Mas é só para a gente lembrar que uma da classificação, as bombas são geradoras. A outra classificação é se as bombas são radiais ou axiais, certo? Esse é legal de ver porque é o tipo de bomba que nós vamos trabalhar. As bombas podem ser radiais ou axiais. A diferença entre elas é a seguinte. Na radial, o fluido escoa a uma direção
perpendicular ao eixo do rotor, certo? E na axial, ele escoa paralelo ao eixo do rotor. A gente vai ver nas figurinhas agora. Mas na radial, quando o fluido chega no rotor, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus, que é perpendicular. Na axial, quando ele chega no rotor, ele passa reto, paralelo, certo? Isso vai ficar claro agora quando a gente vê as figurinhas. Primeira bomba que a gente vai ver é a bomba centrífuga. Essa é uma das mais comuns, tem umas pequenininhas, tem até pequenininha de pôr em aquário, tem bombas industriais, certo? Lembrando, aqui é um videozinho que vai mostrar para vocês como que esta bomba funciona, beleza? Esse vídeo eu vou explicando junto aqui para vocês verem. Esta parte azul é a voluta, que é o sistema diretor. Tá vendo? Ó? Ela que direciona a água para ser recalcada aqui para cima. Recalcada é você elevar a água. O sistema diretor é a parte azul. Esse amarelinho aqui é o rotor. São as pás que vai girar para dar velocidade para a água, certo? Aqui é um rotor fechado, daí ele mostra o rotor abrindo. Olha só. Aqui é como se fosse a quantidade de água em volta e o rotor girando. Tá vendo que quando o rotor está girando, ele vai puxar a água. Ele puxa devido a uma força centrífuga que ele está fazendo para fora. Daí a água passa através do rotor, porque ele está girando. E daí ele aumenta a pressão e a energia cinética dessa água, certo? Esse daqui é o olho, que é onde a água é puxada, beleza? Ele puxa porque quando ele está com uma pressão menor, quando ele está girando, a pressão fica baixa. Daí a água sobe, certo? Aqui está mostrando a água subindo devido a essa pressão menor que dá dentro do rotor. Ele faz algumas outras explicações aqui, eu vou pular lá para o sistema diretor. Então, o rotor puxa a água e acelera a água. Agora, quando a água está dentro do sistema diretor, vocês viram lá que ela ia para todos os lados. Mas agora, quando ela está dentro do sistema diretor, ele direciona, ele obriga a água a passar por esse formato e subir para onde você quer, certo? Então, essa aqui que é a bomba centrífuga. Ela faz a água, ele puxa a água e faz ela subir, beleza? E esse aqui é o caminho que o sistema diretor obriga a ela a caminhar, certo? Eu acho que aqui já deu para entender o funcionamento dela. Aqui é um desenho, gente. Ó. Quando a gente trabalha com máquinas hidráulicas, a gente pode mostrar eles com dois tipos de desenhos. Um é o desenho longitudinal e o outro é o desenho transversal. O desenho longitudinal é o desenho que a gente mostra o eixo. Eu quero que vejam aqui, ó. Lembra lá do desenho da nossa bomba. Se vocês não enxergarem, vocês voltam no videozinho. O eixo é esse daqui, ó. O eixo, ele é ligado num motor. Uma bomba precisa de um motor elétrico para que ela funcione. Então, esse motorzinho elétrico vai girar o eixo, certo? O eixo gira, ele gira o rotor. O rotor está aqui, ó, que é aquele desenho das pás que eu mostrei para vocês, certo? Aqui o rotor está perpendicular, porque o eixo está aqui, o rotor é montado perpendicular ao eixo, certo? O rotor é montado perpendicular ao eixo. Então, ele está aqui, ó. Então, o que vai fazer? Quando o rotor gira, ele puxa a água por aqui, certo? Que a gente já viu no desenho lá. Ele vai puxar a água nesse sentido e vai sair a água aqui neste sentido. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Tá vendo que quando a água entra pelo rotor, ela tem que fazer um movimento de 90 graus e ir para cima? Então, vocês enxergaram isso? Olha só. A água entra nesse sentido, ela entra no mesmo sentido do eixo. Olha o sentido do eixo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra caneta. Ó, o eixo tá assim, ó. Era para ficar reto, não ficou? Ó o eixo aqui, ó. O eixo está nesse sentido. A água entra no mesmo sentido do eixo. Só que quando ela chega no rotor, que são as pás,
ela faz 90 graus e ela sai a 90 graus no sentido que ela entra, certo? Quando ela faz 90 graus, a gente fala que a bomba é radial, porque ela fez o 90 graus ali dentro do rotor, certo? Então, essa é a segunda classificação das máquinas, se elas são radiais ou axiais, lembram? Essa que fez 90 graus, ela é uma radial, beleza? As bombas radiais de fluxo, a gente chama de centrífuga, beleza? Aqui é o corte longitudinal. O corte transversal, pensam que é a gente olhando assim, ó. Lembra lá de desenho técnico que a gente tem as vistas lateral, superior, que é o olhinho. É o olhando ela daqui. É a vista lateral aqui dessa vista frontal longitudinal. Eu olhando aqui, eu vou olhar de frente o meu rotor, certo? Aqui na verdade está girado em relação a isso daqui, mas você vê o rotor e a parte da água saindo, certo? Então aqui no corte transversal, a gente vê o eixo perpendicular. Você vê só a pontinha do eixo, só que você vê o rotor saindo. É como se você pegasse o ventilador e olhasse de frente para ele, você vê as pás. Esse é o corte transversal. Agora, se você olhar de lado para o ventilador, você vê as pás perpendiculares, você vê o eixo dele. É o corte longitudinal. Beleza? Então, aqui para acabar e resumir toda essa parte de bombas centrífugas. Aqui no corte transversal dá para ver algumas coisas. Tem o bocal de entrada. Lembra que o bocal de entrada é por onde a água entra. Deixa eu pegar minha caneta lá. Ela entra aqui, certo? E é esse buraquinho aqui, ó. No outro lado. Então, deixa eu pegar. É esse buraquinho aqui, ó. É o mesmo que esse, certo? Ela entra assim, ou no corte longitudinal, ela está entrando no sentido do papel. Daí o rotor gira e faz ela caminhar no formato da voluta, que é o sistema diretor, certo? Difusor é um outro nome para voluta, mas voluta é mais comum. Então ela faz caminhar no sentido da voluta. Então a voluta, que é o sistema diretor, o rotor, que são essas pás, e o bocal de saída é por onde ela sai para subir, certo? O eixo, que é o que faz as pás girarem. E eu acho que é isso que a gente aprendeu das bombas centrífugas. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que essa vai ser a atividade de vocês. Eu vou dar umas máquinas e eu quero que vocês classifiquem elas. A bomba centrífuga tem várias classificações, ela está colocada aqui, ó. Certo? São 3 classificações que a gente aprendeu. Então, assim, ela é uma bomba de fluxo. Por que ela é de fluxo? Porque a água nunca fica presa dentro dela. E olha só como ela funciona, se vocês lembrarem do desenho lá. A água entra por aqui, ela passa entre as pás do rotor. Tá vendo que o rotor não prende ela. Ela passa entre as pás do rotor. Deixa eu fazer um desenho com caneta. Ela entra por aqui. Daí ela passa pelas pás do rotor. Olha lá. Daí ela faz o caminho... Na verdade, ao contrário, gente. Desculpa. Ela faz as pás do rotor, mas assim, pensa que o rotor está girando assim, ó, certo? Então ele empurra a água para cá, ó. E sai lá em cima, beleza? Tá vendo que a água não ficou presa em nenhum momento, igual as bombas lá de pistão ou de engrenagem, que a água ficava presa lá dentro. Ela passou continuamente. Por isso ela é chamada de máquina de fluxo, certo? Daí a outra classificação é que ela é uma máquina geradora. Por quê? Porque ela transforma mecânica em hidráulica. Qual mecânica? Movimento das pás. Qual hidráulica? Velocidade da água, certo? E a outra classificação é que ela é radial. Por que ela é radial? Porque a água faz um ângulo de 90 graus quando ela passa pelo rotor. Ela tem que fazer. Ela entra aqui, ó, minha canetinha mostrando, na horizontal, e ela sai aqui na vertical. O rotor faz ela fazer um ângulo de 90 graus, certo?
Vamos para frente. Aqui, o outro tipo de bomba que nós vamos aprender são as bombas axiais. As bombas axiais, antes eu vou mostrar um vídeo para a gente ver como ela funciona, depois a gente vai definindo ela. Olha só, esse aqui é um vídeo didático, certo? Aqui estão... Ele é bem rapidinho. Aqui estão as pás da bomba axial. Eu quero que vocês vejam que a água ela vai girar e as pás vão passar direto pelo rotor, certo? Ó, direto pelo rotor. Nesse desenho aqui, gente, ó, por mais que a água passe, aqui ela faz 90 graus porque a minha tubulação fez 90 graus. Mas não precisava. Se a minha tubulação fosse reta, a água ela continuaria passando reto. Pensem no rotor, só nas pás. Nas pás, a água entra por aqui e continua saindo na mesma direção, certo? Ela não precisa fazer um 90 graus nas pás, tá vendo? Ela continua na mesma direção quando passa pelas pás. É como se fosse o ventilador, né? O ventilador, a água passa pelo ventilador e continua reto. Aqui também, só que é água, o ar passa no ventilador. Aqui é água porque é bomba. Ela passa reto quando ela passa pelas pás da bomba axial. Por isso que a gente chama de axial. Aqui tem uns desenhos, galera. Ó, aqui é uma bomba verdadeira, bem grande, certo? E aqui também é um desenho. Olha aqui as pazinhas da bomba axial. Quando ela começa a girar, a água, ela sobe por aqui. Porque o rotor força a água a subir, certo? E a água sobe. E tá vendo que ela não gira 90 graus no rotor? Se ela girasse, ela teria que fazer isso aqui, ó. Igual na bomba centrífuga. Mas ela não faz isso. Ela continua reto. Por isso que é uma bomba axial. Aqui para a gente ver alguns detalhes. Então, tem o bocal de entrada, que é por onde a água entra. Tem o rotor, que são as pazinhas. Ó, esse aqui é o desenho técnico dessa bomba axial aqui, ó. Dá para vocês verem, ó. Aqui a pá da bomba axial, certo? Então, o rotor gira e faz a água subir. Aqui é o eixo que gira o rotor, certo? O eixo aqui ligado no motor que gira o rotor. E depois a água sobe. Tá vendo que aqui ela pode até girar, mas entre ser radial e axial é o que acontece no rotor, não depois. Depois ela pode girar, mas no rotor ela passa reto, beleza? Então vamos ver que é o importante aqui, a classificação. Ela também tem 3 classificações. Ela pode ser... A bomba, ela é de fluxo. Por que de fluxo? Ela não fica presa dentro igual a bomba de pistão lá. Quando ela passa pelas pás, ela passa reto. E sempre continuamente, certo? Geradora, todas as bombas são geradoras. E o que isso significa? Que transforma a energia mecânica, que é do eixo, de rotação do rotor, em hidráulica, que é a velocidade do fluido. E axial, por que axial? Porque a água, ela passa reto pelo rotor. Ela não gira no rotor. E a centrífuga gira no rotor. Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, converse comigo lá no Google. Falou!